Boa noite então para todos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo aqui pelo canal do Né Paulo de Tarso, um estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Boa noite para todos os que estamos aqui presentes também, encarnados, desencarnados. Possa o Senhor abençoar a nossa noite de estudos para que daqui saiamos renovados e mais inspirados para a tarefa que nos cabe, como embaixadores, emissários do Cristo onde estivermos. Estamos atualmente analisando aqui uma passagem na primeira carta de João, capítulo de número 4, versículos de 1 em diante. Cada um desses dois primeiros versículos que nós já estudamos demandou 2 reuniões para a gente poder abordá-los dentro da multiplicidade de temas, ou do universo de ideias e reflexões que os temas de cada um desses versículos nos trouxeram. Então a gente já estudou o 1 e o 2 e hoje então nós vamos começar o versículo de número 3 dessa passagem. Antes de lê-lo, eu vou só ler o versículo 2 para a gente relembrar um pouco e aí avançamos para o de hoje. Então está lá: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E aí o versículo de hoje, aqui na versão de João Ferreira de Almeida: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Deu, Everton, para ler aí, E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. É este o espírito do anticristo. Dele ouvistes dizer que ele virá, e agora ele já está no mundo. Aí, então essa é a versão da Bíblia de Jerusalém, e aqui a versão de João Ferreira de Almeida, para a gente poder ter um contraponto, A gente percebe que não há uma diferença assim muito expressiva, mas esse é o versículo que nos compete hoje. Especialmente, eu diria, a segunda metade dele, porque a primeira metade é basicamente o versículo 2 no sentido inverso. Antes nós tínhamos uma afirmação, depois nós temos uma negação. E acho que aqui já temos até um primeiro ponto para explicar o porquê disso. Essa, aliás, é uma característica do Evangelho de João, ou dos livros, melhor dizendo, de João, não só o Evangelho, mas também as epístolas, o Apocalipse. O porquê dessa aparente repetição, de que ele se serve aqui. Se a gente vai ao Evangelho de João, por exemplo, capítulo 10, quando ele trata do bom pastor, ou em outros momentos que a gente poderia enumerar, a gente percebe que João ele tem essa característica de trazer uma frase, aí ele traz algo no meio, depois ele volta naquela mesma frase e acrescenta algo mais. É como se fosse uma espiral. Ele passa por aquele ponto, aí ele faz a curva, sobe um degrau, passa de novo por aquele ponto, acrescentando mais alguma coisa. É uma espécie de estilo mesmo, de recurso até de retórica, de eloquência, lembrando que muito naquele tempo se baseava, muito do conhecimento naquele tempo se baseava no estilo oral, na tradição oral, e toda vez que eu coloco mais ritmo, mais cadência, que eu coloco essas repetições, isso favorece os processos de memorização. Então você pega salmos, você pega outros estilos, por exemplo, os sapienciais, você vai ver muitas vezes esse contraponto, os quiasmas, que é um outro semitismo que a gente chama, que é um estilo de escrita, de composição do texto. A gente vai ver muito dessas rimas, dessa cadência, uma espécie de canção mesmo, os chamados hinos, Você tinha muitos hinos naquela época que eram de tradição oral. Então o hino ele tem uma cadência rítmica ali que favorece a memorização, que favorece o registro, porque nem sempre se tinha o material escrito, nem sempre se tinha o livro. Então João tem essa característica de aparentemente estar sendo redundante, repetindo uma coisa idêntica ao que ele já falou, mas é que na verdade ele está fazendo a amarração, está inserindo elementos de favorecimento dessa memorização do texto e do conteúdo. Então, por isso que essa primeira metade aqui do versículo de hoje
praticamente idêntico, é simplesmente uma mudança no sentido, né, de afirmação passamos à negação, ao que tínhamos no versículo anterior. Mas e aí, o que nós temos aqui, considerando então o núcleo principal do versículo que nós vamos estudar hoje, né? Uma vez que já estudamos essa primeira parte, ou metade, quem gostaria de começar? O que eu pensei aqui é a questão da responsabilidade, não só de não entender ou de ter uma opinião ainda, mas de você realmente falar assim, contra o Cristo, né? Às vezes, perdido nas ideias, você muitas vezes está sendo um anticristo, como fala aqui, né? Então, você levantou aí um ponto importante. Qual que é a palavrinha-chave do nosso estudo de hoje? Anticristo? Anticristo. Para vocês, o que é anticristo? Todo o nosso estudo, de certo modo, vai girar em torno dessa palavra, da compreensão desse conceito, claro, à luz da doutrina espírita. É a negação do caminho que ele exemplificou. É o caminho tortuoso, é o pecado, é o errar o alvo. Podem ir acrescentando. Tudo isso é material útil. Tudo que se opõe, né, à proposta divina. Minimamente arranhe. O que diminua em algum grau, que nos desvie por um ângulo que seja da linha reta. Quem falava que ele não veio em carne não era intencionalmente um anticristo, né? Eles queriam até falar que Jesus era tão evoluído que não poderia ser na carne, mas acaba que sem intenção acabavam diminuindo, né? E aí se abre campo para uma reflexão importante, né? No que diz respeito ao anticristo, a gente vai desdobrar bem esse tema, assim, conforme o que o Espiritismo nos traz, mas, por exemplo, ainda hoje no mundo existem forças que operam efetivamente contra o Cristo, porque a palavra no grego é exatamente isso, é anticristo, é a preposição anti e a palavrinha Christus, conscientemente e tal. E outros acham que até nem tanto, porque não é só a ação, é sentimento também. São coisas, quando a gente age com falta de esperança e transmite isso, a gente está sendo anticristo. Então, às vezes, são pequenas coisas que a gente faz e sequer percebe e está agindo contra o Cristo. E assim, o que eu queria resgatar ali, trazendo da Van, é que muitas vezes não há má fé em si, mas como existem forças que operam em contrário, onde existe uma brecha, essa brecha será aproveitada. E quando a gente pensa em termos daqueles que laboram contra a obra do Cristo, ou a referência que ele é, qual que será a estratégia mais inteligente? Se utilizar de algo que tem uma certa fidedignidade, uma confiança, um crédito. Bater de frente ou usar recursos mais sutis? As meias-verdades, por exemplo. As meias-verdades, ou, por exemplo, dentro do que o Marco trouxe, alguém que começou bem uma tarefa, mas aí foi cedendo, dando brecha e acaba sendo cooptado por essas forças que gradualmente vão desviando aquele que um dia foi uma referência da tarefa e vão servindo-se dele para, às vezes, de dentro para fora, num determinado movimento e contaminando com algumas ideias que não são as mais interessantes, ou seja, servindo-se de uma credibilidade que foi construída há outro tempo, mas que não foi mantida, então se serve daquilo como uma espécie de cavalo de Troia para lá de dentro introjetar determinadas ideias, posturas, né? Então, o mais importante aqui, no que diz respeito ao anticristo, é entender o que ela representa, porque muitos ao longo dos séculos, teologia tradicional se entendeu como seres que realmente estão voltados a essa condição,
de combaterem o Cristo por conta de uma rebeldia que se deu em algum momento e que não tem mais recuperação, digamos assim, esses seres, né? Nós vamos partir dessa visão tradicional, ver o que era proposto lá e renovar à luz do que o Espiritismo nos traz em torno desse assunto. Então, quando a gente fala de anticristo, a gente vai colher aqui algumas palavrinhas que estão associadas a isso, que gravitam em torno disso. Por exemplo, demônio, Satanás, Lúcifer e outros tantos nomes que foram cunhados para esse ser ou conjunto de seres que estão agora eternamente votados, declaradamente voltados a uma luta contra o bem e que não tem mais remissão, que não teriam mais remissão dentro da visão tradicional, né? Me lembro até do Guimarães Rosa, no seu grande livro Grande Sertão Veredas, tem uma hora lá que ele lista um monte de nomes, né, que o diabo foi adquirindo ao longo do tempo. Ele faz uma coletânea de nomes dele, mas o tema central da obra, entre outros assuntos que gravitam em torno disso, gira em torno da questão do diabo, do demônio. Há ou não há o diabo? Porque a partir disso ele fala sobre bem e mal, sobre Deus, sobre providência divina, sobre livre-arbítrio, sobre perseverança. Ele fala de todos esses temas servindo-se de uma história aparentemente regional. Mas uma das perguntas, das indagações que acompanham o personagem principal, o Reobaldo, ao longo de toda a obra é: há ou não há o diabo? Porque ele fica naquela dúvida se ele fez ou não um pacto com o diabo. Ele não sabe se ele fez o pacto, ele fica naquela dúvida: eu fiz ou não fiz? Foi eu que fiz ou eu fiz por causa do pacto? Então, gira em torno disso a obra, e é magistral, porque ele nos leva a uma reflexão sobre a própria natureza da criação divina e a natureza do ser humano, servindo-se dessa figura diabólica, ou a figura do diabo, né? Desse que combate o Cristo, do anticristo. Então, diga lá, Roni. Eu tenho uma dúvida. Assim, como que um espírito ele chega ao ponto de reconhecer Jesus, assim, pelo menos minimamente a grandeza dele, para se tornar o mesmo anticristo, ou seja, combater ele abertamente, assim, conscientemente? Como que um espírito chega nesse estado? Para isso a gente precisa entender o que é combater o Cristo. O que é o Cristo, gente? Isso é interessante porque Kardec, no livro A Gênese, se não me falha a memória, ele faz essa distinção: Jesus e o Cristo. É claro que, no fundo, é a mesma coisa, mas o Cristo tem uma denotação, uma conotação um pouco diferente. O que é o Cristo? Kardec fala que seria a missão. Diferentemente do ser, o Cristo seria a missão que ele desempenha, da qual se desincumbe. O que é o Cristo? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Para mim isso seria a verdade, o caminho para a gente chegar às condutas, às leis divinas. Sim. Na verdade, padrão. Quando a gente fala dos espíritos crísticos, né? Sim. Não tem só Jesus, né? Sim. E tem uma conexão direta, né? Com Deus. Então, o que é a função do Cristo? O que é a missão do Cristo? É oferecer um padrão, ou, traduzindo isso de maneira ainda mais palpável, um conjunto de ideias, de valores, de princípios, de posturas que representam o caminho mais seguro para Deus e para a evolução. E esses são os que a ideia de modelo. Compreendem esse padrão, mas não se adequam, não querem se adequar. Aí que está a questão, ou seja, eu não estou combatendo a pessoa ou o espírito, eu estou combatendo o conjunto de ideias que ele trouxe, uma proposta de vida. Cristo é o modelo, o anticristo é o antimodelo. Então, se no modelo consta caridade, o antimodelo será o quê? O oposto da caridade. Se no modelo consta humildade, eu tenho o antimodelo, que é o anticristo, que será o orgulho. Então, o combate não é propriamente com o ser, mas com o que o ser representa. A missão que ele cumpriu, o conjunto de ideias. O Emmanuel tem uma mensagem, acho que no Voz do Grande Além, chamada A Ideia, que eu acho ela sensacional. E ele define o Evangelho como sendo um conjunto de ideias sublimadas que o Cristo trouxe do céu à terra para que aprendamos a nos alçar da terra ao céu.
Então, como é que Emmanuel define o Evangelho? Um conjunto de ideias sublimadas. Isso é o Cristo. Conjunto de valores, princípios universais. Isso é o modelo. Agora, toda ideia, portanto, que vá na contramão desse conjunto, faz parte do anticristo, do antimodelo, né? Então, a gente está entrando no universo de reflexão. Diga, Vânia. Inclusive, essa diferença, né, de combater a ideia e combater a pessoa, é bem claro quando a gente vê a história da igreja, né? Que, se denominando cristã, tinha condutas, assim, totalmente anticrísticas, né? Exato. E a gente vê em reuniões mediúnicas espíritos que realmente odeiam Jesus porque conheceram essa ideia de Jesus pregada por cristãos, entre aspas, que é o anticristo. Sim. Que criaram uma verdadeira resistência, né? Um trauma, um ódio, uma aversão ao Cristo por conta do Cristo que lhes foi apresentado, né? Que não era propriamente o Cristo, mas um anticristo envernizado com as feições ou com as imagens, com as efígies do Cristo. Então, a gente está entrando aqui no núcleo da questão. Quando falamos de Cristo e anticristo, não estamos falando propriamente de seres somente, embora os seres estejam envolvidos, porque são os seres que veiculam ideias, são os seres que dão concretude às ideias, realização às ideias, mas fundamentalmente nós estamos falando de um modelo em oposição a outro modelo, de uma referência que vai ser negada em prol de uma outra referência que se tinha. Isso é Cristo e anticristo. E é claro que, do ponto de vista espiritual dos seres, nós vamos ter espíritos que assumem frentes nesse combate, frentes de liderança, de governo, de controle, de outras mentes, às vezes milhares e milhares de mentes. Então, existem na Terra espíritos que estão nessa empreitada desde o advento do Evangelho, ou mesmo antes, sabendo que ele viria mais cedo ou mais tarde, já buscaram criar empecilhos antes, durante e depois. Então, são espíritos que, pelo nível de endurecimento, pelo nível de capacidade mental também que têm, os artifícios que movem contra a mensagem cristã, a ideia do Evangelho, eles mais propriamente vão sendo associados a essas figuras do anticristo, né? Como sendo forças coordenadoras dessa resistência à difusão da mensagem de Jesus no mundo. Então, tanto tem a questão das ideias, como também existem esses seres, mas daí a colocá-los num patamar de seres eternamente votados a essa condição, aí há a grande mudança de perspectiva que o Espiritismo vai trazer. Então, nós vamos trabalhar aqui um conjunto de textos do Emmanuel, passando pelo Kardec, que vai nos ajudar a refletir sobre essa questão do anticristo. Primeiro, vamos lá ao livro O Consolador, na questão de número 291, em que pergunta para Emmanuel justamente isso: como interpretar o anticristo? Então, uma pergunta direta, vamos começar com ela. Resposta de Emmanuel: podemos simbolizar como anticristo o conjunto das forças que operam contra o Evangelho, na terra e nas esferas vizinhas do homem, mas não devemos figurar nesse anticristo um poder absoluto e definitivo que pudesse neutralizar a ação de Jesus, porquanto, com tal suposição, negaríamos a previdência e a bondade infinitas de Deus. Vocês perceberam o que Emmanuel fez aqui no final? Vamos ver quem está antenado no estudo. Que não fuja dos atributos divinos. Muito bem, meu amigo. Emmanuel se serviu ao final da resposta dos atributos divinos para analisar uma suposição, uma hipótese que foi levantada pelo pensamento humano e que foi aceita como sendo a visão da teologia tradicional. Olha, é possível e existem seres que se rebelaram contra Deus, sendo já anjos, então eles já eram anjos, né, que em tese
eram seres perfeitos criados por Deus, mas se rebelaram por orgulho. Como é que um anjo vai ter orgulho, né? Aí você começa a ver a incoerência dentro da argumentação, mas tudo bem. E que daí por diante estão irremissivelmente condenados a isso. Sua função no universo é perder outras almas. E às vezes parece que o seu poder para fazê-lo é maior até do que das forças do bem de salvar as almas. Por quê? A gente, ao longo dos séculos, na concepção tradicional, compreendeu que eles poderiam se manifestar, mas as forças do bem não. Então, o demônio poderia se manifestar mediunicamente, obsidiar, né? Subjugar as pessoas, mas as forças do bem, quando se manifestassem, seriam logo tomadas por demoníacas. Como é que é? Que balanço é esse em que ele, lá, né, dos bastidores da vida, tem tantos recursos para fazer perder as almas, enquanto que as forças do bem têm tanta dificuldade, sequer podem se comunicar com os que estamos de cá. Então, a todo tempo a gente vê Kardec, Emmanuel, os espíritos, recorrendo aos atributos como critério para nós. Olha, se a gente assumir isso, nós estamos negando a previdência de Deus. Porque se Deus é onipotente, onisciente, ao criar um ser, ele sabe toda a história desse ser eternidade afora. E se ele sabe que esse ser vai se rebelar e dali por diante vai estar eternamente voltado a perder as almas, por que ele ainda assim vai criar esse ser? Faz sentido? Se eu sei que esse ser, uma vez criado, vai se rebelar, vai estar daí por diante destinado ao sofrimento eterno, porque o que faz o mal sofre por isso mesmo, e a sua função única pela eternidade afora será levar outras almas à perdição. Se Deus já sabia disso, faz sentido criar um ser assim? Porque no fundo é criar alguém para sofrer para sempre. Faria sentido? Deus não seria previdente, tampouco onisciente. Nem bom. Nem bom. Então, vários atributos entram aqui no jogo. Mas a gente, e aqui falamos, sem apontar, né, outras denominações, falamos como quem tem plena consciência de que estivemos envolvidos nesse processo, de criar toda uma filosofia de justificação dessa visão. Mas aí foi o livre-arbítrio, que aqui o espírito quer, Deus criou ele, mas ele tem o livre-arbítrio de querer só errar, insistir no erro, tá certo? A gente sabe que o objetivo, né, de todos os seres é chegar à perfeição, mas ele tem esse livre-arbítrio de querer continuar no erro também, né? Sim, mas esse livre-arbítrio poderia ser assim indefinido? Não, está sujeito às leis de todo. Aí tem um outro instrumento que ajuda. Tanto o livre-arbítrio, ele é limitado. Tanto o livre-arbítrio é limitado, né, dentro das possibilidades, como também tem o seguinte: a partir do momento que o ser entra numa senda de mal, o mal não envolve somente a ele, envolve a outras vidas que são alcançadas por esse mal. Então esse mal vai ter que ser contido de algum modo. E aí entram os processos de dor, aí entra a sua própria essência divina, que cedo ou tarde anseia por aquilo que é a sua destinação, a sua natureza. Então Deus respeita o livre-arbítrio. Tem espíritos que ficam milênios operando nas sombras, mas a própria essência dele não é essa, e cedo ou tarde ele se exaure. Assim como também, a partir de um determinado limite, ele passa a ser contido, porque o seu mal prejudica outros seres que estão em busca do bem. Então ele começa a ser contido, até mesmo dentro do seu livre-arbítrio. Então tem uma série de fatores, mas essencialmente o mais fundamental é a sua origem e potencialidade é divina. Então ele não consegue para sempre manter-se em contrassenso, em contradição à sua própria essência e destinação. Eu me lembro de uma analogia que eu achei muito interessante, até um pastor que fez. Ele compara o mal a, por exemplo, o ventilador, o processo de desconexão de Deus. Se você rompe com Deus, mergulhando no egoísmo a serviço das paixões e a serviço, né, da infelicidade dos outros e tudo mais, você é como o ventilador do qual se desligou o interruptor. Você tem uma energia residual para girar por algum tempo, mas como você se desconectou da fonte, cedo ou tarde,
aquele movimento inercial que você tinha, ele cessa, porque ele não consegue manter-se por si, né? Que é o conceito aristotélico, o motor perpétuo que é Deus. Se a gente se conecta dessa força, o moto perpétuo da vida que é Deus, uma hora a nossa energia acaba, uma hora a gente não tem mais recursos para ir. E aí que o espírito começa a entrar nos processos de tédio, de remorso profundo, ansiando por renovação, por reconexão com a fonte, o moto perpétuo da vida, que é Deus. Então, o ventilador cujo interruptor foi desligado é o espírito nessa condição. Essa energia residual dele pode demorar séculos para ser consumida, mas cedo ou tarde ela se exaure, porque o seu próprio íntimo clama por progresso, né, e por evolução. Assim como a dor já começa a fazer o seu trabalho de limitar, pelo menos, né, o alcance daquele mal que está sendo feito. Então, o Emmanuel se serve aqui dos atributos de Deus para chegar a mostrar a impropriedade dessa condição assim eterna dentro do mal. Deus não seria previdente em criando um ser que estaria eternamente voltado ao mal. Não é isso. E além disso, único e exclusivamente voltado para isso. Totalmente contra. Exatamente. Mas o mais importante aqui, conjunto de forças que operam contra o Evangelho. É assim que Emmanuel define o anticristo. Na Terra e nas adjacências da Terra, ou seja, nas esferas espirituais. Então, a gente pode entender que os anticristos propriamente seriam aqueles que operam conscientemente dentro desse propósito. Agora, nós outros, muitas vezes, damos brecha para sermos instrumentos dos anticristos, dessas forças contrárias, quando nós deixamos que as nossas paixões, os nossos vícios falem mais alto do que o chamado consciencial. E aí a gente tem então algum grau de anticristo, de diabo ou de Satanás dentro de nós, como vamos ver a partir do próprio Evangelho, daquilo que está no próprio Evangelho. Você quer falar alguma coisa? Não? Achei que você ia falar. Vamos agora ao Livro dos Espíritos, questão de número 131. Eu vou fazer um colar de pérolas aqui em torno do assunto demônio, diabo, anticristo, Lúcifer, tudo junto. Tudo aquilo do que temos fugido ao longo dos séculos, por temor e por outras coisas mais, nós vamos falar sobre isso hoje. Pergunta Kardec aos espíritos: há demônios no sentido que se dá a esta palavra? O que ele quer dizer? No sentido que se dá a essa palavra? Se entende, né? De acordo com o que foi dito, pregado. Do que foi associado a essa palavra ao longo do tempo. Por quê? Qual a origem da palavra demônio? Quem já meditou sobre isso? Separação. Não, essa é diabo. Vai falar diabo também. Mas demônio, daimon, do grego, lá de Sócrates, por exemplo. Sócrates, na sua obra, ele menciona um daimon. Né? Daimon significa espírito, no grego, basicamente, ou gênio. Né? Portanto, pode ser do bem. Então, essa que é a ideia, né? Porque no caso de Sócrates, o daimon era uma espécie de orientador dele. Era como se fosse para nós espíritos o espírito benfeitor, o mentor dele, com o qual ele conversava, interagia. Mas olha o que é a força, né, das ideias, das associações que a gente vai fazendo ao longo do tempo. A gente foi carregando essa palavra de uma conotação tão negativa que, a partir de um determinado momento, ela só era associada a forças sombrias. Praticamente se esqueceu daquela conotação que ela tinha lá na Grécia Antiga, em Sócrates, em outros, como gênio inspirador. E aí, claro, um gênio inspirador para o bem ou para o mal. Mas a gente carregou ela, até por conta daquela dificuldade que a gente já mencionou aqui no estudo, no que diz respeito à mediunidade, a gente foi fechando a porta da mediunidade, porque não era tão conveniente assim, e a gente foi demonizando tudo que vinha por essa porta. Então, veio do além, não vem... As crenças religiosas levaram a entender que se o espírito se comunica, diabólico, demoníaco. Por quê? A gente viu isso aqui no início do cristianismo, essa comunicação era presente, era viva. Mas, à medida que a gente foi criando a nossa própria concepção, a nossa própria doutrina, por cima da doutrina de Jesus,
não foi sendo mais tão conveniente deixar aberta essa porta de intercâmbio que muitas vezes nos elucidava, nos esclarecia. Então, alguns até de boa fé foram, digamos assim, demonizando esse processo, outros também por interesse, e assim a gente chegou à condição de que tudo que vinha de lá era demonizado. A palavra demônio, gênio, foi associado somente a forças da sombra que se manifestavam, desviando-nos do caminho de Deus ou da salvação. Tudo isso, né, permeando a história. Então, quando Kardec pergunta no sentido que se dá essa palavra, ele está falando da conceituação de demônio conforme a teologia. Respondem os espíritos: se houvessem demônios, eles seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom se houvesse criado seres devotados eternamente ao mal e infeliz? Vocês percebem o quão é importante a questão dos atributos de Deus? Todos os argumentos que a gente tem estudado aqui sempre vai ter essa questão. Mas se Deus fez isso, se é assim, então Deus não pode ser assado. Sempre. Isso se encaixa até no estudo anterior da carne. Da carne, mesma coisa. A carne foi Deus. Por que ele seria tão ruim? Então, mais uma vez, se serve aqui dos atributos para mostrar a impropriedade da ideia. Se há demônios, eles habitam em teu mundo inferior e em outros semelhantes. Né? Então, em mundos onde o mal ainda predomina sobre o bem, onde o egoísmo ainda predomina sobre a caridade, nós temos essas figuras, entre aspas, demoníacas, ou seja, figuras que se afastam da proposta da lei divina. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo e creem lhes serem agradáveis pelas abominações que cometem em seu nome. E aí Kardec vai trazer aqui todo um extenso comentário sobre essa questão dos demônios, que mais tarde ele vai desenvolver de maneira ainda mais ampla no livro Céu e Inferno. Ele dedica um capítulo só ao estudo dos demônios aqui na visão espírita, que é o capítulo de número 9, se não me engano, da primeira parte. Deixa eu só confirmar aqui. Isso, capítulo 9 da primeira parte, os demônios. E depois, capítulo 10, intervenção dos demônios nas manifestações modernas. Então, Kardec dedica 2 capítulos do livro Céu e Inferno para falar sobre o tema. Então, a importância da renovação de visão que o Espiritismo vai propor em torno disso. Diga lá, Tiago. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, Arthur. Me veio uma dúvida, Arthur, acerca da lei da evolução, se essa é uma lei absoluta, porque me parece um pouco, desculpa, não quero ser grosseiro nem nada, mas um pouco contraditório da palavra, quando fala que anjos se rebelam contra Deus, porque parece que já é um ser em outra evolução, que jamais iria se rebelar, né? Não está mais nesse patamar de rebeldia, né? Então isso para mim, para ser sincero, sempre foi uma dúvida que eu tive, e vocês abordando isso me veio novamente isso bem forte. Eu gostaria de tirar essa dúvida. Esse é um ponto muito importante, né, que a gente até mencionou aqui como sendo um dos argumentos contraditórios, ou um dos elementos contraditórios dentro dessa proposta da teologia tradicional acerca de Lúcifer, ou dos demônios, que seriam anjos rebelados. Do ponto de vista da doutrina espírita, não existiria qualquer possibilidade quanto a isso. Uma vez alcançando essa condição que nós chamamos de anjos, para nós na doutrina espírita, espíritos superiores, ou mesmo espíritos puros, se quisermos, não há mais qualquer possibilidade de uma rebelião contra Deus, porque a própria condição, a característica sine qua non para que um espírito seja superior, ou mesmo puro, que é ainda mais elevado, é já não ter mais orgulho. Então não há mais orgulho, que seria a base dessa rebeldia. Se não há mais orgulho, não há mais possibilidade dessa revolta contra Deus. Porque um espírito só se torna espírito superior ou espírito puro justamente porque se associa cada vez mais à lei divina, ao cumprimento da vontade de Deus. Então, da perspectiva espírita, não existiria essa possibilidade, né? A visão da teologia tradicional assim concebeu, mas vem a doutrina justamente mostrando
o contraditório que há dentro dessa visão, dessa argumentação que foi proposta. Nós vamos entender aquela ideia de Lúcifer de uma maneira diferente. Acho que é até bom se abrir esse parênteses. De onde vem essa ideia, né, de Lúcifer? Deixa eu pegar um versículo aqui, que é um versículo conhecido em torno disso, para a gente meditar um pouquinho a respeito. Vamos lá. Aí, então, a questão está em relação à divinização de algum espírito que não era ainda nesse nível. Por exemplo, um grupo julgava um espírito já muito elevado, mas ele não era tão elevado. Ele já tinha um certo conhecimento, talvez até seguia a Deus e alguma religião, e se rebela contra isso, mas ele estava longe de ser um espírito de ordens mais elevadas, né? A gente sempre fala no espiritismo que não há saltos, né? Isso aconteceria se houvesse saltos, né? Ele estava num nível, passou para um outro e se rebelou. Agora, como não há saltos, é uma evolução não tem como você voltar atrás. Exato. Né? Porque é difícil chegar lá. Sim. O máximo que você pode é estagnar ou se envolver ainda mais nas teias dos próprios equívocos, o que não significa retrogradar, né? Esses dias mesmo eu estava conversando com uma amiga que ela estava lá assim com muita dúvida, até um pouco reticente, no fato de, por exemplo, o Carlos do livro Renúncia ser o mesmo Ciro do livro 50 anos depois. Muita gente comenta isso, né? Mas como assim? Parece que ele regrediu, né? Lá ele foi Marte, depois ele se torna um inquisidor. Mas se você analisar o psicológico, a estrutura do ser ao longo do tempo, ali naquelas duas obras, você percebe que naquela primeira, embora Marte não havia consolidado ainda todas as virtudes e tinha ali certas paixões, certas questões que a gente não tem muitas informações das vidas entre essas duas, mas a gente vê no início do Renúncio que ele estava em condições ruins no mundo espiritual. A Alcíone o visita lá em regiões complicadas, né, o Pólux, e aí ele encarna com uma prova áspera, uma prova difícil, na qual ele faliu. E aí, em falindo, se entregando à revolta, ele deu vazão ali a paixões que o complicaram ainda mais. Não que ele tenha retrogradado, as qualidades que ele já tem se mantêm as mesmas. Ele só criou maiores complicações para si. É a mesma coisa aquele personagem do primeiro livro da trilogia da Ivone, o Luiz de Narbonne, né? É muito interessante como que várias vezes o Charles fala, ele tinha muitas qualidades, mas ele acabava, por algumas fragilidades, se entregando ali a alguns excessos que o comprometeram naquela encarnação. Mas eles, os espíritos, vinham ali, ele com muitas potencialidades, né? Ficou claro que eles queriam mostrar. Exatamente, os dois lados. Que pela escolha infeliz ele se complicou mais, mas não significa que ele retrogradou. Mas o próprio Ciro também, nos 50 anos depois, ele volta 2 vezes como criança para ainda... Ele estava ainda quitando coisas de... Ele mesmo fala em espírito para ela, né, num determinado momento que encontra ela, ele fala, olha, a minha desencarnação como Marte, ela estava atendendo a processos expiatórios, né, de encarnações pretéritas em que eu abusei do poder e outras coisas mais. Então, um caso diferente daquele mártir que está ali por pura devoção, entrega já como a Lívia, por exemplo, né? A situação de alguém que já tem virtudes adquiridas, mas que em determinado momento da trajetória as imperfeições falam mais alto. Exatamente. E são avisados. Estou lembrando aqui de Napoleão, que já fora César, que foi avisado, né? Exatamente. Dito, né? Ele já tinha corrido nesse mesmo erro, era um excelente estrategista, precisava ser aquele espírito que ia, né, colocar a França no lugar que precisava, né, para que a doutrina ali viesse à luz, né? E, no entanto, no final, novamente, né, Arthur, ele se deixa levar pelo orgulho, chama o Papa lá para... coroa a si próprio. Coroa a si próprio. E é interessante porque a gente tem uma mensagem do irmão X, Humberto Campos, que mostra uma reunião no mundo espiritual com a presença de Napoleão, já encarnado, e grandes luminares da humanidade. E um deles, um dos que mais brilhava ali naquela corte espiritual superior, era o próprio Allan Kardec, preparando-se para reencarnar. Ele era uma espécie de tutor espiritual do Napoleão. E a partir do momento que ele encarna, o Napoleão começa a se perder na matéria, porque o Kardec não estava ali mais num auxílio tão próximo, né? E aí o Napoleão começa a se entregar mais a essas buscas de poder, ambição, como outrora César. Mas é interessante ver, né, como o mesmo espírito, por 2 vezes, teve o papel de preparar a chegada da mensagem, de criar uma certa unificação para que a mensagem se difundisse de maneira mais ágil, né, mais ampla.
Assim ele quase fez. 2.000 anos depois, ele vale na mesma altura do campeonato. Depois de preparar, é vencido pelas imperfeições internas. Né? Então, aproveitando isso então, vamos aqui a Isaías capítulo 14, versículo 12. Esse é um dos versículos mais importantes do ponto de vista 14, versículo 12, do ponto de vista teológico para essa concepção em torno de Lúcifer, ou do demônio que nós criamos, né? Aqui o Isaías está falando do rei da Babilônia, de Nabucodonosor, mas claro, tem uma conotação simbólica, e aí os comentaristas ao longo dos tempos foram entendendo aqui essa referência como sendo uma explicação aí do surgimento, né, de Lúcifer ou dos demônios. Está lá, ó. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, seria aqui filho da estrela da manhã. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Então é daqui, desse versículozinho, associado a outras passagens das Escrituras, que se tira essa ideia de que Lúcifer caiu dos céus, num processo de rebelião que ele iniciou lá, juntamente com os seus asseclas, né, os seus comandados, e assim surgiria essa figura. Falando caído, Arthur? Também tem a ver. Mas o que a gente pode entender aqui? Porque essa palavra Lúcifer, ela não está no texto. A palavra que está no texto deriva do verbo halal, se não me falha a memória, a palavra é helel, que significa em hebraico aquele que tem luz, ou portador da luz. Então a tradução de Lúcifer, você pegar, é o portador da luz. Como é que a gente pode entender essa queda do portador da luz? É alguma luz. Alguma luz? Não é toda. Que luz? Sim, ele tem algum avanço, algum conhecimento, algum mérito, mas é como eu falo, tem os dois lados ainda e o outro lado fala mais alto. Quando você pensa num Gregório, o que você vê? Um espírito com uma imensa ilustração da inteligência, mas que coloca essa inteligência a serviço do que há de mais rasteiro, baixo, material que se possa conceber. Estão captando a ideia? O portador da luz é o símbolo de espíritos com grandes conquistas em termos de discernimento, de intelecto, de possibilidades mentais, mas que colocam isso a serviço quase que estrito da matéria e das suas paixões. Pega o símbolo do Gênesis. Como é apresentada ali essa força contrária à obra divina? A serpente. Como é que a serpente se move? O seu Honório, quando estudar isso, ele falava até da serpente. O movimento da serpente lembra o quê? Não é reto. Lembra uma onda. Quem já viu uma onda? Na física, aí, o conceito de onda. A onda remete-nos a quê? Pensamento, vibração. Então, a serpente é aquela mente, é aquele intelecto com, às vezes, uma grande capacidade mental de irradiação, de envolvimento, de magnetização, mas que caminha ainda colada ao solo. Esses são os espíritos, gente, que vieram, por exemplo, de outros orbes em exílio. Vocês acham? O que esses espíritos alcançaram no mundo de onde vieram? A que píncaros de inteligência eles se projetaram? De grandeza, de ciência? Como de capela. Exato, os que vieram de capela. A serpente ali é um símbolo dos que vieram de capela. Daqueles que vieram extremamente intelectualizados, com grandes possibilidades, com a mente, poderosa, espíritos magnetizadores, hipnotizadores, etc., mas que estão simplesmente atrelados à terra, à matéria. Esse é o símbolo da queda do portador da luz. O espírito que se alça a uma ilustração, a um brilho da inteligência, mas que se aferra à matéria. É um anjo que abre mão das asas. Percebe? Um espírito que alcançou essa inteligência, mas que a coloca a serviço do seu egoísmo, é um anjo que abre mão das asas. Porque imagina se ele põe essa ciência a serviço do bem, gente. Por isso que tem os cristos
que não erram. Não, os cristos já não, aí já não tem mais erro. Juntou intelecto à moralidade, fechou a questão. Então, mas aí na escala espírita a gente pode dizer que é um sábio. Mas não chega nem benevolente nem sabedoria. Não chega a ser um sábio daquela escala lá, né? É um pseudo-sábio. Um pseudo-sábio. Dentro da escala de Kardec. Ele vai ter muito conhecimento, mas se a gente entender que por sabedoria real nós vamos associar também o aspecto da humildade, o aspecto da virtude ou da direção do conhecimento, então ele não chega a ser sábio. A gente vê isso em pessoas que carregam vários seguidores, né? Que numa parte é totalmente evoluída, o material está ali, né? Sim. Então, vide no mundo, gente. Às vezes você vê os mecanismos, os artifícios de que certos espíritos se servem para fazer o que é equivocado, a benefício de si próprios em detrimento da coletividade. Você fala, puxa vida, que inteligência. Sim. Aí você vê o que é o Lúcifer, o portador da luz que cai na Terra. Os próprios crimes, a organização dos crimes, processo de corrupção, se a inteligência fosse usada, né, processos de engano, né, os falsos cristos que nós falamos aqui, os falsos profetas, tudo isso está a serviço do anticristo, que é o antimodelo de progresso. Claro que existem as mentes que estão à frente disso, outros são simples instrumentos, mas a gente acaba entrando nesse conjunto do que cria resistências ao modelo do Cristo na Terra. Arthur, mas não seriam só alguns espíritos, né? Pelo que eu já ouvi falar, tem planetas inteiros, né? E tem até uma história de Chico que ele estava viajando, e aí com alguém e fala, nossa, eles vêm no OVNI e Chico começa a rezar, que ele fala que eles eram, né, extraterrestres evoluídos intelectualmente, mas não moralmente, né? Existem planetas inteiros. Então, é isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque de novo a gente volta àquilo que nós estudamos lá nos primeiros versículos dessa passagem, que é servirmos-nos dos critérios para analisar se determinadas informações ou fatos são condizentes, porque tem muita coisa que acaba sendo colocada na boca do Chico. O Chico falou isso, o Chico falou aquilo, mas vamos pensar. Nós estamos vivendo um momento na Terra em que os Espíritos nos dizem que se nós não avançarmos moralmente, nós não seguiremos aqui nesse planeta. Os que não avançarem serão relocados para outros planetas mais inferiores. Se isso está se passando na Terra, como poderia existir um planeta em que espíritos chegaram a uma tecnologia muito superior à da Terra e que estariam moralmente piores do que nós que estamos na Terra? Seria um contrassenso dentro do projeto divino. Se a gente, para passar por um grau acima, está sendo chamado a viver e aplicar o Evangelho, e os que não passarem, que se permanecerem rebeldes realmente, única e exclusivamente voltados para o egoísmo, serão relocados, como é que nós, ou como é que outros espíritos poderiam chegar a tecnologias muito maiores que as nossas, sem terem passado pelo mesmo processo? Não fecha a questão. Por isso que quando se fala dessa questão de civilizações tomando outros planetas, etc., com todo respeito, a gente vai discordar dentro do que a doutrina espírita está nos ensinando, porque senão a Terra seria uma exceção no universo. Bom, aí a gente não vai conseguir ter naves espaciais, senão quando a gente for bom. Eu quero ter nave espacial agora para a gente poder saquear outros planetas, mas os espíritos estão dizendo, a tecnologia só vai alçar-se a patamares maiores, vocês estão vivendo momentos em que serão relocados para outros orbes inferiores em termos tecnológicos, espíritos mais adiantados. Ou melhor, espíritos atrasados ou revoltados, que para lá serão espíritos mais adiantados e ajudarão aqueles que estão nesses planetas. Né? Então, dentro do... Essas ficções de guerra dos mundos, de guerras interplanetárias, né? Você vê uma tecnologia avançadíssima, né? E teria que se pensar mesmo, né? Se assim fosse possível, não é, Arthur? O universo entraria em desarmonia, não faz sentido, né? Não há razão, não há lógica, não há bom senso em indicar as coisas dessa forma. Até porque a gente aprende assim, o quanto nós somos limitados nos processos de deslocamento a outros orbes. Então você pensa, a Maria João de Deus, para ir em orbes no mundo espiritual, ela precisou do auxílio de benfeitores, porque ela não conseguiria ir sozinha, né, para ela se dirigir a outros orbes. Então, como é que espíritos
ainda tão atrasados moralmente, vão tão facilmente sair do seu orbe e ir para outro orbe e criar dificuldades. Quando um espírito como Maria João de Deus, já adiantado, tinha dificuldade para ir para um outro orbe. Só o fazia com auxílio de benfeitores. Então isso tudo vai nos ajudando a filtrar aquilo que às vezes é colocado como sendo de autoria, né, do nosso querido Chico. Isso é concedida para quem tem capacidade. Exato. E é o que nós estamos vivendo agora na Terra. Então, assim, são muitos espíritos, claro, os que vieram de capela, tem os espíritos que já estão em mais de um exílio, já exilaram de um, vão exilar para outro, porque permanecem rebeldes, mas a gente precisa ter essa visão do funcionamento das coisas, entendendo que existem limites para esse livre-arbítrio voltado ao mal, né? A ponto de prejudicar um planeta inteiro, né? Ficaria um pouco fora do escopo aí da proposta da evolução. Você está falando de Jesus, que aquele que muito tem, mas se dará, e aquele que não tem, até o que tem será tirado. Sabe que tem um pouco é isso também, né? Sim. O Raoni, perdão, eu demorei um pouco, vai lá. Não, tranquilo, só puxei de novo, eu não sabia se você tinha lembrado. Falando sobre essas inteligências transviadas, eu lembrei, claro, no caso do Paulo, acho que lembrei exemplo para todos nós, mas também no Coragem do Pecado, quando o Charles está falando sobre a grande Médici, ele fala que surpreende até nas narrações sobre esse espírito, a capacidade de arquitetar planos, a habilidade que ele tinha de entender almas, de conseguir ler um psicológico do espírito, assim dizendo, e fazer manobras ali para que as coisas acontecessem da maneira como ela queria. E ele diz, né, a partir do momento que um espírito como esse desperta para o bem, aqueles espíritos que não tem mais como segurar. Chega a revolucionar, assim, também grandes situações, no meio de encarna. Sim, essa é a ideia do Lúcifer, né? É um espírito que já alcançou um imenso potencial de realização, mas que ainda não soube colocá-lo no bem. Então a sensação é do anjo que abre mão de ser anjo. Por isso a ideia aqui do Lúcifer, né? Que abre mão do céu, ele já tem o céu nas mãos, se colocasse aquilo em serviço, mas ele abre mão, prefere ainda viver como uma serpente agarrado à terra. Então, a ideia por detrás é essa, mas o simbolismo não foi entendido e a gente tomou isso muito literalmente, como anjos que se rebelaram e que então passaram a ser, foram condenados, né, a estar sempre nessa condição de sofrimento e de contraposição a Deus. Vamos agora ao nosso querido Emmanuel, dando sequência aos nossos estudos aqui sobre o diabo. No livro Pão Nosso, capítulo 164, o Emmanuel tem uma reflexão em torno disso. No início a gente falou, né, alguns dos nomes pelos quais essas forças ou esses seres são conhecidos. Satanás, diabo, Lúcifer, demônio. A gente já falou o sentido de demônio aqui, que é gênio, espírito. Diabo já foi mencionado aqui, do grego diabolos, é aquele que se opõe. Mesma coisa Satanás, do hebraico, seria a versão hebraica, o adversário, também aquele que cria uma contraposição. O Lúcifer aqui a gente já explicou. Então, os próprios nomes em si já trazem elementos para a gente entender o que aquilo representa. Às vezes chamados de o maligno. O maligno. Aí é engraçado até porque ao longo do tempo ele foi ganhando tantos nomes, né? Que é o que Guimarães Rosa trabalha no livro, até de maneira cômica. O pé torto, o barbado, sei lá mais o que, um monte de nome, né? O capiroto, cramunhão, e outros nomes. Oi? O coisa ruim, e etc, né? E aí depois a gente foi criando as nomenclaturas ali dos demônios associados a cada pecado capital. Então você tem o Lúcifer, você tem Mamon, você tem Mefistófeles ou Mefistéfeles, esqueci agora o nome dele, Azaroth e outros nomes lá que foram criados depois para compartimentar, né, para discriminar aí cada um desses, Lúcifer e os seus asseclas. Então, Pão Nosso 164, o diabo. Emmanuel comenta uma fala do próprio Jesus, registrada em João 6,70. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é diabo. E aí?
é impressionante, né? Porque a gente fica pensando, como é que a gente conseguiu contornar isso aqui na nossa concepção? Jesus está chamando um dos discípulos de diabo, poxa. Chamou Pedro de Satanás. Afasta-te de mim, Satanás, que buscas as coisas dos homens e não as coisas de Deus. Quando Pedro falou, não, Senhor, imagina, Deus não vai permitir que você seja crucificado. Jesus volta para ele e fala, afasta-te de mim, Satanás. Então, Jesus já dá as pistas, e é até difícil hoje a gente olhar para trás, mas como é que a gente conseguiu contornar o que está tão claro lá? Jesus está falando, olha, diabo, Satanás é qualquer criatura humana quando ela dá vazão ao que é contrário ao projeto divino. Que é a conclusão, dando um spoiler para quem não leu ainda Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, ele diz lá no final, o diabo não há, o que há é homem humano. O diabo é o homem humano dando vazão ao que é contrário à proposta divina, ao seu eu divino. Então, quando a teologia se reporta ao diabo, o crente imagina de imediato o senhor absoluto do mal, né? O anticristo, dominando no inferno sem fim. Na concepção do aprendiz, a região amaldiçoada localiza-se em esfera distante, no seio de tormentosas trevas. Sim, as zonas purgatoriais são inúmeras e sombrias, terríveis e dolorosas. Então o Espiritismo não vai dizer que não existem zonas dolorosas, zonas que parecem infernais. Existem. Quem já teve experiência aí, né, o médico talvez tenha um desdobramento, que já pôde ir, nós já passamos por isso aí no intermédio entre encarnações. Já moramos ali. Muitos desses filmes que nós concebemos, dessas imagens que nós concebemos, não fogem muito assim da realidade. Né? A gente já passou por isso. O Espiritismo não vai dizer que isso não existe, só vai dizer que isso não é eterno, que isso é sobretudo criação humana e que o inferno, na verdade, começa em nós. Como diz Emmanuel no Justiça Divina, o céu começa em cada um e o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada espírito. Essa rebeldia, traduzida na forma de pensamentos sombrios, de revolta, de raiva, de ódio, de vingança, de mágoa, é o que cria essas regiões obscuras, dolorosas no mundo espiritual, mantidas por muitas mentes que se congregam em processos de adoecimento psíquico. Isso é o que nós chamamos de umbral, aquelas regiões sombrias. Então, assim, essa construção toda de um diabo, um Satanás, quando eu ponho, eu estou colocando ele fora de mim, eu estou colocando ele no outro, E aí eu estou fazendo, de certa forma, um processo de fuga, de ter que enfrentar esse diabo que está dentro de mim. Exatamente. Isso é parte do artifício sutil de que as sombras se serviram para a gente fugir aos compromissos de iluminação, colocar o mal sempre fora de nós. É parte da estratégia das forças que lutam contra o Cristo. Se ele achar que o mal está sempre fora dele, ele nunca vai querer olhar a si mesmo e renovar-se. Então deixa ele seguir achando que o mal está sempre fora dele. Deixa ele achar que existem seres cuja função única e exclusivamente é criar e alimentar o mal. Deixa ele achar isso. Porque enquanto ele achar isso indefinidamente, ele indefinidamente não vai olhar para si. Então isso é parte da estratégia. Está dentro daquela ideia lá do Cartas de um Diabo ao Seu Jovem Aprendiz, do C.S. Lewis. Um livro muito interessante, em que ele ilustra, o pensamento de um diabo para fazer as almas se perderem. E aí o diabo ensinando ao seu sobrinho, o seu aprendiz, como é que você faz para envolver as almas. E é muito interessante porque mesmo ele sendo protestante, tendo a visão mais clássica, do diabo, ele traz ali muitas ideias que batem, e casam perfeitamente com o que o Espiritismo vai apresentar-nos. Então, existem essas zonas. Entretanto, consoante a afirmativa do próprio Jesus, o diabo partilhava os serviços apostólicos, permanecia junto dos aprendizes e um deles se constituíra em representação do próprio gênio infernal. A quem ele está fazendo referência aqui? A Judas, que acabou dando vazão ali a uma espécie de orgulho, de vaidade que o fez colocar-se à frente do próprio Cristo no planejamento do trabalho. E isso
foi a sua pedra de tropeço. Ter mais visão que o Cristo. Exatamente. Na situação. Então o orgulho foi o seu diabo, né? O seu Satanás ali, foi a brecha que o anticristo encontrou nele. Basta isso para que nos informemos que o termo diabo não indicava no conceito do mestre um gigante de perversidade. Então, falou em anticristo, gente, a gente não precisa pensar num gigante de perversidade. Existem sim espíritos muito perversos e sombrios ainda na Terra, sobre os quais até mesmo André Luiz foi ponderado. Tem um determinado momento numa de suas obras que ele fala assim, olha, tem coisas que a gente vê aqui que não convém a gente ainda falar para os encarnados, porque poucos estariam preparados para lidar. Então existem espíritos em condições, né, as mais complicadas, até em termos de aparência, como a gente mencionou aqui na reunião passada. Mas lembremos de que ele é um espírito como nós, e que não existe o gigante de perversidade eterna, num reino eternamente consagrado ao mal e à sombra. Então, não indicava no conceito do mestre um gigante de perversidade, poderoso e eterno, no espaço e no tempo. Designa o próprio homem, quando algemado às torpitudes do sentimento inferior. Para você ver, tudo isso aqui, o Guimarães Rosa, no seu jeito de escrever, colocou naquela frase: o diabo não há homem humano. Porque, não sei se vocês já repararam, quem já leu, e mais de uma vez ele cita ali Kardec, o Guimarães Rosa, na sua obra. Ele fala lá do compadre Quelemen, que era seguidor do kardecismo, e aí ele vai falando, ele vai soltando algumas coisinhas ali no meio. E sabe-se lá o que ele leu, né, até onde ele acessou, e aí você percebe nitidamente dentro da visão que a obra traz, esse entendimento do que é o mal como algo que brota do ser humano ainda algemado às torpitudes do sentimento inferior. Daí concluímos que cada criatura humana apresenta certa percentagem de expressão diabólica na parte inferior da personalidade. Cada um tem certa percentagem diabólica. Cada um tem certas brechas que servem ainda ao anticristo, ao antimodelo. Toda vez que eu apresento uma postura que é oposta ao modelo do Cristo, eu estou dando uma vazão a essa parte minha diabólica. E qual que é o oposto de diabo? Diabolos. O que une que é o oposto de diabólico. Angelical, por exemplo. Não, no grego mesmo. Simbólico. Diabólico, dia é uma preposição no grego que significa divisão, né? E sim, uma preposição no grego que significa adesão, união. O simbólico é aquilo que sintetiza, é aquilo que reúne, é aquilo que integra. Um símbolo ele tem essa função. Ele sintetiza muitas coisas dentro de uma só, em oposição ao que é diabólico. Então, o que divide está a serviço do antimodelo. O que une, sintetiza, condensa, converge, faz convergir, está a serviço do modelo. Por isso que Jesus diz que o diabo é pai da mentira. Porque o que a mentira faz? Ela desune corações, ela desune informações, ela cria divisão. O que a verdade faz? Ela condensa, sintetiza, né? Então, Satanás simbolizará, então, a força contrária ao bem. Quando o homem o descobre no vasto mundo de si mesmo, compreende o mal, dá-lhe combate, evita o inferno íntimo e desenvolve as qualidades divinas que o elevam à espiritualidade superior. Grandes multidões mergulham em desesperos seculares porque não conseguiram ainda identificar semelhante verdade. Grandes multidões mergulham em desesperos seculares. Por quê? Ou porque ela achou que o mal estava só fora dela e não trabalhou o seu mal interno, chegou lá e viu, deu de cara com a realidade, né? Ou até mesmo no sentido mais prático, porque ela viveu
atemorizada em torno dessa figura, não refletindo mais propriamente se fazia sentido existir uma figura como essa. E aí os processos de culpa alimentam em nós esse tipo de temor ou esse tipo de medo que acaba sendo utilizado por espíritos que ainda nos combatem. Lembram aquele caso de uma senhora que desencarna? Não lembro exatamente em qual livro, se é no Ação e Reação, mas é um dos livros de André Luiz. E ela estava num processo lá assim, muito complexo, de muito temor, de muito medo, e ela parecia fugir de um ser diabólico que a perseguia, e o André veio, não tinha nada, não tinha ninguém, né? E aí o benfeitor fala, penetra um pouco mais na mente dela, no pensamento. E aí o que aconteceu? Ela não havia vivido de maneira muito adequada, coerente com o que havia aprendido, então trazia muitos remorsos, muitas culpas, muitos conflitos internos. Então a própria consciência lhe cobrava. Só que como que ela traduzia essa cobrança da consciência? Projetava num ser externo. E aí ela lembrava de um livro que havia visto durante a encarnação que tinha figuras diabólicas, desenhos. E aí ela gravou, né, porque a mente muito impressionável, ela gravou uma daquelas figuras e aí ela criava aquela forma, pensamento, a imagem daquele ser diabólico. E ela traduzia a consciência lhe cobrando na forma daquele ser diabólico que ela via o perseguindo, com as asas, com aquela forma dantesca. Então veja só, o que é a mente, os processos de culpa e a criação dessas figuras, né? Às vezes existem de fato espíritos com formas dantescas, mas no caso dela era simples criação mental, que tinha por base a culpa e aquela imagem que ela viu um dia num livro, acessando lá esse tipo de conteúdo. E comentando essa passagem de João, somos compelidos a ponderar. Se entre os 12 apóstolos um havia que se converter em diabo, não obstante a missão divina do círculo que se destinava à transformação do mundo, quantos existirão em cada grupo de homens comuns na Terra? Eis a questão. A questão agora diz respeito a analisar, a conhecer, a tomar dimensão e medida da nossa parcela diabólica, do nosso Satanás, do nosso diabo interno, ou do quanto muitas vezes ainda nos colocamos a serviço dessas forças contrárias ao Evangelho, traduzidas aqui pelo Anticristo. Diga, Flavícia. Boa noite, pessoal. Eu não lembro exatamente se a gente chegou a comentar sobre isso quando a gente falou sobre o encarne, né? Eu lembro que falamos muito sobre Jesus Cristo na carne, né? Encarnado. Mas eu acho que a gente podia pensar também, pela construção que é feita, né? Se a gente botasse umas vírgulas ali diferentes, que na verdade confessar Jesus Cristo, nós, seres espíritos, né, em carne, ou seja, na nossa própria vida, na nossa encarnação. E aí, dessa perspectiva, linkando um pouquinho sobre isso que a gente está falando, né, dessa figura do Satanás ou do diabo, tomada de maneira tradicional como um ser extracorpóreo, assim, né, que rege o mal, digamos assim, a gente pode entender exatamente nessa mesma perspectiva da carne. Porque, assim, se o mal existe, na verdade, enfim, não vou nem entrar nessa questão se o mal existe ou não, né? Mas essa questão dos espíritos que se colocam ainda contra, né, o Cristo e escolhem momentaneamente agir no mal. E isso existe entre os desencarnados, isso a gente sabe que existe mesmo, né? E existe uma influência desses seres em nós. Muito mais do que isso, eu acho que é exatamente a conclusão que o Arthur chegou aí no final desse texto, né? Porque muito mais do que esse mal, do que essa influência que vem de fora, tentando desviar todos aqueles que têm buscado seguir ao Cristo, se colocando, né, nesse lugar de anticristo, mais do que esses só puramente, ou
que a gente fosse terceirizar essa questão, né, porque está vindo exteriormente, nós pensarmos sobre o quanto o anticristo está vivendo em carne, ou seja, em nós mesmos, né, encarnados hoje no mundo, quais as nossas posturas têm sido desses que estão anticristo, né, que têm se colocado como adversários, como aqueles que combatem ainda conscientemente ou não, né, porque tem os dois lados, os dois posicionamentos. Mas acho interessante porque dá para linkar um pouco isso, porque um pouco mais adiante ele vai falar, né, nesse mesmo versículo. E eis que já agora está no mundo, né? Então, no mundo encarnado também, né? Isso existe. Então, mais do que o diabo lá fora, temos na própria encarnação, né? No mundo material mesmo, essas forças aí. Exatamente. Eu acho que, inclusive, esse vai ser o desfecho aqui que nós vamos nos propor para o estudo de hoje, para que na semana que vem a gente medite um pouco mais em torno das estratégias de operação dessa força, ou desse conjunto de forças contrárias ao Cristo. Porque João termina o versículo dizendo, né, que está no mundo, que há de vir e que já está no mundo. Então, aqui ele está falando um pouco do modelo de operação dessas forças naqueles tempos. Qual que era esse modelo? O que ele está justamente combatendo aqui. Como é que o anticristo estava tentando agir lá naqueles tempos? Os fariseus que estavam querendo dizer que Cristo não era Cristo? Também, ali podemos pensar numa das maneiras de se expressar isso, né? Tentando diminuir a autoridade dele ali e tal. Mas aqui, o que o João está combatendo no versículo anterior, ou nesse versículo. Ou seja, qual que é a ideia que está por trás disso, que a gente debateu ao longo das últimas reuniões? Jesus não encarnou. O fato de ser um ser criado à parte, isso. Né? Então, vamos lá. Para eu combater, se eu bato de frente, é mais difícil. Eu crio logo resistência, mostro logo a que vim. Agora, e se eu fizer o seguinte? Se eu tentar, muito sutilmente, penetrar dentro do conjunto de ideias e criar uma maneira deles entenderem a mensagem de Jesus, deturpada da maneira original, mas que eles se sintam confortados com isso. Então, um exemplo. Se eu tentar se eu tentar construir neles, bater de frente a ideia de que o Cristo não presta, de que o que ele pregou é falso, etc, etc, isso é mais evidente. Agora, e se eu fizer assim, se eu falar, olha, beleza, o Cristo é grande demais. Ele é tão grande que ele é inalcançável. Então, esquece essa coisa de tentar viver como ele, porque ele é inabordável. Ele nem é da mesma natureza que vocês. Ele nem pensou pela matéria como vocês. Esse é um argumento muito mais inteligente, porque parece que está jogando a nosso favor, mas na verdade está nos desviando da finalidade primordial. O processo da fascinação. Veja como é sutil. Ao invés de falar assim, Cristo não prestou, tudo que ele falou é mentira, não acreditem nisso, ele fala, não, tudo que ele falou é verdade, é demais. Só que ele é tão grande, que não era com vocês. E que ele não veio a matéria como vocês. Então, ele está num patamar lá do inalcançável. E tem funcionado, né? E a proposta da mensagem dele não é viver como ele, mas é aceitá-lo como Salvador e fazer algumas coisas que reflitam materialmente esse aceite. Porque viver como ele nós não conseguiremos jamais. Exato. Está feito o jogo. Vamos pedir perdão. Em vez de você ter no Evangelho uma proposta de mudança e aplicação prática para a vida agora, você passou a ter no Cristo uma figura distante, no Evangelho um conjunto de ritos, e todos nós acomodados e tranquilos com isso. Conseguiram muito mais que o Evangelho não fosse vivido do que se eles tivessem batido de frente e dizer, não, o Cristo não presta, tudo que está aí é mentira. Porque bateram de frente, né, por bastante tempo.
Também tem, sempre tem. Na reunião mediúnica você vê que tem os que batem de frente. Não, melhor aceitar. Mas veja, antes dos mártires, já começou esse tipo de coisa. Antes dos processos mais intensos de perseguição, a sombra maior mesmo, não é Nero. A sombra inteligente. A sombra maior não é Nero, gente. Não é lá, vamos matar um monte de cristão. Isso não. A sombra maior, ela vai combater no âmbito das ideias. Vamos fazê-los acreditar que o evangelho é impossível de ser vivido, que o Cristo é grande demais para ser alcançado, que a salvação não depende das obras de cada um e que então basta eles seguirem um determinado conjunto de ritos que estarão garantidos no céu. A própria ideia de que Jesus é Deus já faz com que é desestimulante. Bom, se ele é Deus, ele faz coisas que veio é mais dos romanos, para né, que adotou o cristianismo dessa forma. É um monte de coisa, né? E aqui um ponto importante é o seguinte, olha, nós não estamos dizendo que, isso a gente já falou aqui, nós temos consciência que muitos de nós estamos envolvidos diretamente com isso. E muitos dos espíritos que conceberam essa visão não o faziam de má fé. Você vê um Santo Agostinho que esteve envolvido em muitos dos processos teológicos que nós temos hoje. E depois ele volta lá fazendo a meia-culpa em um Evangelho segundo o Espiritismo e fala, olha, no meu tempo eu não alcancei certas coisas. Mas, ainda assim, ainda que muitos estivessem de boa fé, surgiram ali uma que outra brecha que permitiram com que essa ideia fosse implementada. E essa ideia, ela serve ao antimodelo, em oposição ao modelo. Por isso, mais tarde viria a proposta espírita justamente para resgatar o modelo, o entendimento mais adequado daquilo que o Cristo propôs. Mas veja como é sutil. Alguém que parecia estar jogando a favor, essas ideias vieram de mentes que sabiam muito bem como tentar derruir a proposta do evangelho de dentro para fora, não de fora para dentro, e conseguiram estabelecer um evangelho que fosse conveniente. Porque qual que é a melhor circunstância? É fazer, por exemplo, com que um escravo, aqui a gente está falando do escravo do pecado, por exemplo, o escravo do vício, fazer com que ele ame e se sinta acomodado e bem com o seu vício. Que quando o escravo ama a própria escravidão, aí é a melhor condição para aquele que não quer que ele se liberte da escravidão. Então vamos fazê-los se acomodarem o evangelho dentro do seu programa de conveniências. Vamos dizer a eles que viver o evangelho não pede mais do que isso. E então nós teremos um domínio tranquilo, porque eles não estarão percebendo que estão completamente distanciados da proposta original, porque acreditarão que estarão a serviço da proposta. Isso aqui é só uma base do que nós vamos falar melhor na semana que vem, vendo como é que esse processo evoluiu ao longo do tempo, porque ele começou lá aos tempos do Evangelho e já existia isso, mas ao longo do tempo ele foi evoluindo também, e mesmo depois do advento do Espiritismo, ele buscou outras estratégias para combater mais uma vez o modelo, né? O antimodelo encontrou outras estratégias para combatê-lo. Mas para a gente encerrar aqui, vamos ao livro Justiça Divina, capítulo de número 33, refletir justamente sobre aquilo que nós falamos aqui agora há pouco. A grande questão que fica, o problema conosco, é o título da mensagem, diz Emmanuel, o problema conosco. E ele começa dizendo assim, ele vai comentar, inclusive, lembrando, né, o livro Justiça Divina é uma série de comentários de Emmanuel a trechos do livro Céu e Inferno. Então ele está comentando aqui um trecho do capítulo 9 que fala dos demônios. Emmanuel diz, não os criaria Deus à parte. Assim como a gente refletiu que a criação dos anjos à parte seria um problema, porque arranharia um atributo de Deus, como é que ele cria seres já perfeitamente felizes e prontos e tal, e nos cria assim em processo tão árduo para alcançar essa felicidade. Então, criar os anjos à parte seria um problema, da mesma forma criar os demônios, ou anjos que teriam a possibilidade de se rebelar. Os gênios perversos das interpretações religiosas somos nós mesmos, quando adotamos conscientemente a crueldade por trilha de ação. Observa as lágrimas dos órfãos e das viúvas ao desamparo.
a quem as faça correr. Esse é o tipo de reflexão que cala fundo, que nos chama à realidade, para o que ainda é a humanidade, sem que caiamos num estado de pessimismo quanto ao porvir, ao futuro humano, mas há quem ainda faça correr lágrimas de viúvas e órfãos sem que isso sensibilize. Então, há corações na terra ainda que desviam recursos da alimentação de crianças sem que isso os sensibilize. Então, quando você olha para a natureza humana, fica muito mais fácil compreender o que é o diabo, o que é Satanás. Né? A gente vê expressões, aspectos em nós que nos assustam e vemos corações que estão em estados de grande insensibilidade. Repara os apetrechos de guerra estruturados para assaltar populações indefesas, a quem os organize. Então, há quem conceba e pense, medite, calcule uma arma para que ela seja a mais destrutiva possível, para que ela gere o maior número de mortes possível. Há quem conceba isso. Nós fazemos isso ainda. E vemos isso ainda em voga, sendo utilizado no mundo, alcançando-nos através dos noticiários. Isso me faz lembrar de uma prece muito bonita de um espírito chamado Cerinto, que está no livro Vozes do Grande Além. O Cerinto era um espírito muito revoltado, rebelde, que compareceu por algum tempo ali no grupo mediúnico do Chico, lá em Pedro Leopoldo, né, no grupo Meimei. E à medida que foi sendo esclarecido, que eles foram conversando com ele, que ele foi sendo envolvido no amor, uma hora ele acabou cedendo, se arrependendo daquela condição e se propondo a voltar à luz. E aí um dia ele então faz essa prece, chama a Prece de Cerinto, uma das mais bonitas que eu já vi. Prece de Cerinto. E ele diz assim: Senhor, não quero te pedir pelos que choram, mas pelos que fazem chorar. Não te quero pedir pelos que sofrem, mas pelos que criam sofrimento. E assim ele vai fazendo uma prece, de certo modo, invertida. Muitos e muitos lembram de orar pelos que sofrem, pelos que choram, pelos que são as vítimas das guerras, pelos que são as vítimas da criminalidade. Agora, quantos se lembram de orar pelos criminosos? Por aqueles que são os tirânicos, né? Por um Nero da vida e outros. Então ele faz essa prece invertida. Por quê? Porque ele saiu daquela condição. E ele sabe que só o amor e a misericórdia que resgatam espíritos dessa condição. É o caso do Saldanha, lá do livro Libertação. O André Luiz, uma hora, ele fica até irritado, né? Porque o Saldanha, ele era o que coordenava o processo obsessivo na Margarida. E ele era frio como gelo, como a pedra. E aí uma hora ele falou umas coisas lá, até num ar assim de meio ironia. O André Luiz falou: se eu pudesse eu mandava ele guardar essa língua dele, né? Mas o Gúbio fica silencioso. Aí o Gúbio só vai ouvindo, e vai sondando a alma, vai sondando, e descobre que ele tinha lá um filho com muito sofrimento. Aí um dia ele foi visitar o filho: Gúbio, podemos ir com você e tal? E vai. E aí ali o Gúbio encontra a ambiência e faz o bem àquele espírito. Aí o André entende, né? O único meio de resgatá-lo daquela frieza, daquela indiferença, era acessá-lo nos seus pontos nevrálgicos de sentimento, ofertando a misericórdia, ofertando o amor. E aí ele se arrepende e se torna um auxiliar, né, deles no processo de resgate ali daquela irmã que estava obsidiada e até mesmo do Gregório. Então, anota as rebeliões que se transfiguram em crimes, a quem as prepare. Pensa nos delitos que levantam as penitenciárias de sofrimento, a quem os promova. Medita nas indústrias do aborto, a quem as garanta. Pondera quanto aos movimentos endinheirados do lenocínio, a quem os resguarde. Você vê, tem pessoas, gente, que trabalham traficando crianças.
Recentemente saiu um filme aí interessante sobre isso, da liberdade. Existem hoje no mundo ainda pessoas que se envolvem, que raciocinam, que calculam, que se mobilizam, que usam a inteligência para traficar em crianças e os seus órgãos, ou para que sejam abusadas. Reflete nos mercados de entorpecentes. Há quem os explore, quem usa a inteligência para conceber novos psicotrópicos, novos elementos químicos que sejam ainda mais destrutivos e alucinantes. Enunciando, porém, semelhantes verdades, não acusamos senão a nós mesmos. A condição moral da terra é o nosso reflexo coletivo. Todos temos acertos e desacertos, todos possuímos sombra e luz. Consciências encarnadas em desvario fazem os desvarios da esfera humana. Então, a conjunção, o conúbio entre as duas esferas, né? É por isso que o Evangelho assevera: ninguém entrará no reino de Deus sem nascer de novo. E o Espiritismo acentua: nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir continuamente, tal é a lei. Em suma, isso quer dizer que ninguém conseguirá desertar da luta evolutiva. Continuemos, pois, vigilantes no serviço do próprio burilamento, na certeza de que o amor puro liquidará os infernos. Quando nós, que temos sido inteligências transviadas nos domínios da ignorância, estivermos sublimados pela força da educação. Eis o único meio de desarticular o anticristo: investir na educação do ser, do espírito, conforme o modelo que é Cristo. Então, o nosso estudo de hoje girou em torno dessa figura, dessa imagem, com os vários nomes que ela adquire nas Escrituras ou ao longo dos tempos, para que entendamos que ela não está assim tão distante de nós quanto imaginaríamos, para entendermos os mecanismos por meio das quais essa força contrária ou de resistência ainda atua, e para que consigamos então desarticulá-los em nós, como caminho de desarticulação disso no mundo. Essa é a ideia de fazermos frente ao anticristo, para lutar contra o antimodelo, só nos associando cada vez mais ao modelo, que é Jesus, né? O conjunto de ideias sublimadas de que ele se fez portador. Alguma dúvida, algum ponto? Só um detalhe que eu estou pensando, que é importante a gente lembrar também que outro mecanismo de ação do anticristo, que eu acho bem frequente, não é só deixar o modelo longe, é fazer a gente achar que está perto. Também. E aí eu lembrei do Paulo, quando aquela pitonisa manifestava o espírito que elogiava eles e tudo. Sim. Então, às vezes a gente vai no orgulho de dizer, não, até que eu sou bom e tal, e acaba esquecendo também de olhar com os olhos sérios para dentro da gente. Muito bacana. No estudo anterior das trocas, das oferendas também. Exatamente. Então, assim, a gente já vislumbrou, analisou aqui uma série de estratégias de que essas forças se servem. Eles não vão usar um recurso, eles não vão apostar numa coisa só, eles vão apostar em várias estratégias. Desde essa de colocar num patamar intangível, até aquela mais elementar de trazê-lo a um patamar bem humano. Então vamos fazer de Jesus só mais um cara legal, mas que não era lá essas coisas, trazê-lo assim bem para uma figura bem humana. Não, Jesus era humano como nós, então eu posso me irar lá como ele se irou no templo, que está tudo certo, que Jesus era assim também, né? Essa é outra estratégia. Ao invés de subir ao Cristo, vamos descer ele às nossas paixões, ou fazer-nos acreditar que já subimos muito, que estamos assim bem próximos dele, quando disso ainda estamos distantes. Então são várias as estratégias, e tudo isso pede o quê? Discernimento. Por isso nós estudamos, por isso nós meditamos sobre o Cristo, sobre Deus, sobre as suas leis, para que a gente consiga discernir o que está realmente a serviço ou em harmonia com esse propósito. Na semana que vem a gente dá continuidade ainda dentro desse versículo, agora refletindo mais sobre esse finalzinho, quando João fala, né, que ele há de vir e que já está no mundo. Ou seja, vamos meditar um pouco mais ainda como funciona essa estratégia
ou as várias estratégias, algumas delas, do anticristo, para que a gente permaneça estagnado achando que está avançando, para que a gente esteja acomodado acreditando que estamos assim quites, que estamos indo muito bem, quando na verdade estamos ainda bem aquém do que seria já o proposto, né, para cada um de nós. Então ficamos por aqui, agradecendo mais uma vez a participação de todos, né, aqueles que nos acompanham de casa também. Que Jesus nos abençoe e, se assim nos for permitido, na semana que vem estamos juntos aí novamente. Valeu, grande abraço.